Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu abro essa edição com um alerta. Hoje é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. E até agora, mais de 37 milhões de declarações já foram entregues, mas muita gente deixou para a última hora. A Receita Federal ainda espera o envio de mais de cerca de 3 milhões de declarações do imposto de renda até às 23 horas e 59 minutos da noite de hoje. Quem enviar a partir das 0 hora desta quinta-feira terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74. O valor pode chegar a 20% do imposto devido, podendo até ter o CPF bloqueado e ser processado por sonegação de impostos. A expectativa do governo é de receber cerca de 39 milhões de declarações. Vale lembrar que as recomendações dos especialistas é que o contribuinte entregue a declaração dentro do prazo, mesmo que ela esteja incompleta, e corrija depois para evitar a multa. A Receita Federal também alerta para não deixar para as últimas horas do dia, que há risco de congestionamento no sistema. E quem já declarou e está nos grupos prioritários vai receber hoje o valor da restituição. Mais de 4 milhões de contribuintes devem receber 7 bilhões e meio de reais e é o maior valor já pago na história em um único lote. E todos os impostos sobre a propriedade de veículos automotores e PVAs inscritos na dívida ativa poderão ser parcelados em até 10 vezes. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. A medida é válida para São Paulo e foi criada pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Ela abrange PVAs pendentes de 2022 e dos anos anteriores. A dívida ativa ocorre quando o cidadão deixa de pagar tributos ao governo. O devedor poderá sofrer restrição em seu crédito, ficando com o CPF negativado em órgãos como o Serasa e o SPC. Em 2023, a PGE deve realizar 50 mil acordos de parcelamento para os débitos de IPVA atrasados. Segundo a Procuradoria, 50% dos valores arrecadados vão para o município em que o veículo está licenciado. Qualquer pessoa pode realizar o parcelamento, mesmo não sendo titular do veículo. Para consultar a dívida, basta entrar no site da PGE de São Paulo com o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan. Por meio da seção da dívida ativa, o contribuinte poderá liquidar ou parcelar os débitos. Na sequência, o usuário deve acessar as opções Consultar débitos e, a partir daí, clicar em Parcelamento. Seguindo esse passo a passo, será gerado o termo de adesão ao acordo. E, para encerrar, o usuário poderá emitir diretamente no site os boletos para pagamento. De São Paulo, Leonardo Félix. E olha só, a taxa de desemprego no Brasil ficou estável em abril e fechou o trimestre em 8,5%. Esse é o menor índice para o período desde 2015. O número de brasileiros desempregados no trimestre encerrado em abril foi de 9 milhões e 100 mil. 100 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pela pesquisa PNAD contínua do IBGE. O Instituto classificou o cenário como de estabilidade. A taxa de desemprego no país ficou em 8,5% no trimestre. E esse é o menor índice desde abril de 2015, quando ficou em 8,1%. Na comparação com o mesmo período em 2022, houve queda de 2 pontos percentuais. Os resultados da PNAD contínua para abril também mostraram que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado recuou 2,9% em relação ao trimestre terminado em janeiro, ficando em 12 milhões e 700 mil. O contingente de trabalhadores domésticos também recuou, diminuiu 3,2% e chegou a 5 milhões e 700 mil pessoas. O rendimento médio também ficou estável. Em média, um trabalhador do país ganhou R$ 2.891 no trimestre, mas na comparação anual houve um aumento de 7,5%.
O endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. Um mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023, o número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3 milhões e 400 mil endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vêm os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque, depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. E nos destaques internacionais, o conflito no leste europeu se intensifica. Ataques de drones marcam o deslocamento do conflito da capital Kiev para Moscou. Desta vez, as refinarias russas foram alvos. As duas refinarias de petróleo atingidas pelos drones ficam a poucos quilômetros dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia. O ataque à refinaria Fisk, na região de Krasnodar, chegou inclusive a causar um incêndio que foi posteriormente extinto. No campo diplomático, a guerra de narrativas continua. A Rússia acusa a Ucrânia, que não assume a autoria do lançamento. Mas é importante lembrar que Kiev quase nunca assume publicamente a responsabilidade por ataques em território russo ou controlado por russos. A refinaria Fisk fica a 80 quilômetros a leste do porto na região do Mar Negro, que é um dos mais importantes portais de exportação de petróleo da Rússia. A planta pode processar cerca de 44 milhões de barris de petróleo por ano. O outro drone caiu na refinaria de Lisk, que fica a cerca de 64 quilômetros a leste de Novorossiysk. E segundo o site da refinaria, suas 5 unidades de processamento têm capacidade combinada de 3 milhões de toneladas por ano. Essa não é a primeira vez que refinarias russas entram na mira dos bombardeios. Todo o país tem sido frequentemente atacado com a ajuda dessa tecnologia desde o início do conflito, que o Kremlin costuma chamar de Operação Militar Especial na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Em encontro com o ministro da Indústria e Informação Tecnológica da China, Elon Musk reforçou a vontade de continuar a investir nas operações da Tesla no país. O diretor executivo da Tesla, Elon Musk, conversou nesta quarta-feira em Pequim com o ministro da Indústria da China, Jin Zhuanglong, sobre veículos de nova geração e afirmou que deseja prosseguir com o desenvolvimento das atividades da empresa no país. O Ministério Chinês da Indústria e Informação Tecnológica afirmou em um comunicado que Musk e Jin trocaram opiniões sobre o desenvolvimento de veículos de energias novas e veículos inteligentes conectados. Esta é a primeira viagem do empresário em mais de 3 anos ao país, maior mercado mundial de veículos elétricos. As vendas de carros elétricos e híbridos na China dobraram em 2022 e representam mais de 25% de todos os veículos vendidos, um nível recorde. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde para você. Até mais.